noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro, programa Diálogos do Seminário Bíblico Aliança. E, bom, nós então vamos hoje abordar esse tema, né, o cristianismo e a militância gay. Eu creio que todos aqui têm as suas perguntas, têm os seus questionamentos, tá? E eu quero explicar um pouquinho como é que nós vamos fazer o nosso formato aqui. Como vocês estão vendo, vai ser um formato mais, como é que eu diria, fugiu a palavra? Informal, obrigado. Projeto, uma apresentação mais informal. E então nós vamos estar distribuindo, acho que o pessoal distribuiu uns papelzinhos aí para vocês. E quando vocês tiverem alguma pergunta, eu quero que vocês anotem, tá? Passe para, deixa eu ver quem é que está aqui, cadê o pessoal? Renata, levanta a mão, por favor. Isso. A Renata vai recolher, ela foi eleita agora, tá, gente? Ela vai, democraticamente eu elegi ela. É a Renata, e aqui está ao seu lado, de cá, a Yara. Yara, por favor, levante a mão. Isso. Essas duas são responsáveis, então, pelo recolhimento das perguntas que vão passar para nós. E aí, claro que eu sei que vai ter muitas perguntas e tal, e a gente vai tentar filtrar aquilo que, vamos dizer, seja mais comum, tá? Então, eu peço para vocês, talvez se a sua pergunta não entrar, ou alguma coisa assim, é porque a gente está com uma fila aqui, que eu sei que vai ter bastante coisa. O formato vai ser mais ou menos o seguinte: nós vamos ter um período aqui de meia hora para nós conversarmos, tá? Os palestrantes falarem aqui, nós vamos dar um intervalo de 5 minutos, tá? Para os palestrantes tomar uma água, quem sabe alguém que tem no banheiro e tudo mais, e aí a gente volta e assim nós vamos fazer 3 blocos para vocês terem esse momento, 4 blocos para ter esse momento, tá? O último nós vamos abrir mais para perguntas mesmo e tentar focar um pouco mais lá. Mas se tiver alguma pergunta mais pertinente ao tema, a gente coloca aqui mesmo na hora, vai ser de bate-pronto mesmo, né? Tá bom? Então, bom, é só mesmo para dar as boas-vindas a todos. O nosso irmão Alexandre Hatsu, ele vai estar apresentando os nossos palestrantes, vai fazer a mediação disso, tudo aqui, e eu gostaria que nós estivéssemos então começando com uma palavra de oração. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela noite, eu te agradeço por cada pessoa aqui, te peço a tua bênção sobre cada um, que nós possamos ter o máximo de proveito dessa palestra, desse encontro, desse diálogo, e que o Senhor esteja falando nos nossos corações. Toque também na vida dos palestrantes e que tudo vá de acordo com a tua vontade. Eu peço a tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando eles forem falar, a gente passa o microfone ou... Bom, boa noite a todos mais uma vez, é um prazer estar aqui nesse evento, o Diálogos. Meu nome é Alexandre Errara e eu vou, então, hoje mediar essa conversa, né, sobre esse tema que temos hoje aqui. Para conversar um pouco conosco hoje, nós temos o bispo Joseph Zélio, quase isso. José, mais fácil falar, né? Ele é bispo diocesano da Igreja Anglicana Reformada, espanhol de origem, e também é diretor da escola Highland, que tem sede em Bragança Paulista e tem os cursos por EAD. Professor, Deus, obrigado pela presença aqui. E também temos aqui o missionário Aramis Barros, que é missionário da Agência Missionária Interlink, professor de História da Igreja do Centro de Estudos Teológicos do Vale do Paraíba, em São José dos Campos. E também é membro da Igreja Metodista do Brasil e Lorena. Então, hoje nós temos como tema aqui, falamos um pouco sobre a igreja, um tema, só para fazer uma breve introdução. Talvez alguns de vocês devem ter visto a capa da Veja, se não me engano, umas 2 semanas atrás, da Veja São Paulo, e a capa da Veja estava estampada
era a discussão, né, daquilo que foi o projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos, né, que depois ficou conhecido então como o tema da Coralia. Na verdade, não é exatamente, né, essa expressão que foi utilizada lá, mas enfim, como foi veiculado pela mídia. Então, é um tema bastante relevante que está presente no nosso dia a dia, né, ganhou relevância novamente nas últimas semanas. Houve até nas manifestações de ruas aí, algumas alusões a esse tema, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu queria já pedir então o professor Aramis falar um pouco para nós sobre esse movimento, né, que até existe já um tema, né, que é gaysista. Fala um pouco da preâmbula da introdução nesse tema. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, meu agradecimento pelo convite honroso de estar aqui com vocês. Também da companhia do Bispo José, do Açul, do Lealdo, que esteve conosco aí, nos ajudando e cuidando de toda a preparação para estarmos aqui. Você deve estar, talvez, estranhando esse termo gaysismo. Isso é um neologismo importante para ser usado no tratamento dessa questão, porque é importante que se diga desde o princípio que nem todo gay é gaysista, nem todo gaysista é gay. Parece um pouco confuso o princípio, né? Mas é que gaysismo trata de uma militância política. O gaysista é um militante político, independente do fato dele ser ou não homossexual. Então, é muito importante que a gente tenha bem claro alguns pontos relevantes dentro dessa discussão, porque a igreja evangélica, a igreja católica, o mundo cristão de forma geral, tem discutido essa questão efervescente da militância gay sob uma ótica equivocada, mas equivocada para nós, não para eles. Eles têm todo o interesse que a discussão gira em torno do homossexualismo. E a igreja, por não entender a razão ou o substrato dessa discussão ou dessa militância, ela acaba gastando toda a sua energia, todo o seu tempo e toda a sua dedicação para discutir um tema que verdadeiramente é indiscutível na igreja, né? Alguns dos irmãos têm alguma dúvida de qual é a posição bíblica sobre o homossexualismo? Qual é a posição da teologia cristã, da cultura cristã espalhada por todo o Ocidente? Alguns dos irmãos têm alguma dúvida sobre isso? Ou seja, o homossexualismo é um ponto pacífico da igreja. E o ponto pacífico significa dizer é pecado. O homossexualismo é pecado. Isso é o que a igreja cristã sempre afirmou, que as escrituras afirmam, que a cultura cristã afirma, né? Então, quando você aceita ou traz essa discussão para um nível da discussão sobre a conduta homossexual, você abre caminho para N possibilidades infindáveis de uma discussão que não vai chegar a lugar nenhum, né? Se é ou não científico, qual é a origem, nada disso interessa para nós todos. O mundo ensina na teoria da evolução, em todos os lugares nós continuamos afirmando o criacionismo, porque a igreja não é academia. Então, a igreja é o lugar onde nós manifestamos a palavra de Deus, a vontade de Deus. Nós trazemos profeticamente aquilo que Deus quer que o mundo ouça. Então, com respeito ao homossexualismo, que sempre existiu, sempre existirá, nós temos uma palavra, é pecado. Então, focar a discussão em cima do homossexualismo é um equívoco, e nós temos feito isso. Qual é o sentido maior? Eu vou pedir até que o Bispo José dê continuidade a essa linha de pensamento. Nós precisamos entender o que está por debaixo desse movimento. E o que está por debaixo desse movimento é um movimento revolucionário cultural, que é um movimento que não aparece como tal. O que aparece é mais ou menos como um iceberg. Você já viu imagens de iceberg, né? Você não deve ter visto um iceberg, pessoalmente, mas já deve ter visto imagens de iceberg. O iceberg é uma enorme montanha de gelo, que pode ter até quilômetros de dimensão, de diâmetro, mas que não aparece no seu tamanho real, né? Ele fica submerso. O que aparece são as suas pontas, os seus cumes.
Então, esse movimento revolucionário cultural, que é muito antigo, o que aparece são os cumes dele. Então, o gaysismo é um desses cumes, o neofeminismo é outro cume, a liberação das drogas é outro cume, o abortismo é outro cume nesse movimento, né? A luta pró-pedofilia, que já é uma coisa que está acontecendo, embora não apareça assim na mídia, mas já está acontecendo em ambientes acadêmicos e na Europa, em algumas áreas políticas, é uma outra ponta desse movimento. Então, se nós não entendermos que gaysismo é uma ponta de um iceberg maior, nós vamos continuar socando o vento. Sabe? Obrigado. A paz do Senhor, irmãos, obrigado por estar aqui esta noite. Como estava comentando o meu caro irmão Aramis, quando nós pensamos sobre gaysismo, nós estaremos cometendo um erro se pensamos que o gaysismo, o movimento militante, é uma questão aislada, já forma parte do movimento maior. E a questão terrível é que eles estão ocupando um espaço na sociedade brasileira porque a igreja se fechou nas quatro paredes. A igreja precisa recuperar a sua missão. A missão da igreja não é simplesmente fazer que o número de pessoas que vão ao céu seja maior. Isso é importante, é essencial. Mas se a função da sociedade é só ter novos bebês, que nascem bebês, e não cuidar que essas crianças cresçam, então o bebê vai crescer, vai nascer e vai morrer. Nós precisamos fazer que uma criança cresça e forme parte da sociedade. A igreja parece que só está preocupada de ver bebês nascer. O mandato que nós recebemos como igreja não é só um mandato de evangelismo, é um mandato cultural. É um mandato que é para ir às nações, batizar as crianças que aceitam Jesus Cristo e ensinar tudo aquilo que Jesus Cristo ordenou. E essa frase nós esquecemos muitas vezes, porque essa frase está vinculada a Gênesis 1. A Gênesis 1, antes do pecado original, Jesus Cristo falou o seguinte: para tomar domínio sobre a terra. Se nós temos uma narrativa bíblica, em outras palavras, se entendemos a história bíblica de Gênesis a Apocalipse, percebemos que Deus, depois daquele homem, escolheu Israel e depois enviou Jesus Cristo. Com Jesus Cristo se cumpre a promessa de Abraão, que a promessa não é só para Israel, é para todas as nações. E que a grande missão é o evangelho que proclamou Jesus Cristo, que é o reino de Deus. Portanto, quando miramos, observamos o movimento gaysista, vemos que é um momento revolucionário, no qual o objetivo é mudar todas as estruturas culturais e sociais e econômicas que temos no presente. Mas não é um momento que começa agora. Este momento leva 50 anos estando organizados. E no qual nós temos visto alguns avanços. A agenda feminina, o aborto. O aborto talvez aqui no Brasil não seja tão forte, mas em outros países tem sido. O gaysismo. Mas vamos saber muito mais sobre as questões. Por exemplo, hoje em dia o Estado brasileiro não reconhece que é o pai que é responsável para educar os seus filhos. De fato, faz uns dias foi votado no Senado o que está sendo chamado por a lei da palmada. Que não é a lei da palmada. Se eu preciso disciplinar meu filho, eu tenho que precisar disciplinar meu filho. Se quando eu era criança, meu pai não houvesse dado uma palmada quando me comportei mal, eu sei que sou o único que me comporto mal quando era criança. Aqui todos vocês serão perfeitos. Mas eu era muito sapeca quando era criança. Algumas vezes meu pai tinha que fazer, pode-se ver. Foi uma parte de um momento de mudança muito grande. Por que o gaysismo é importante neste momento discutido? Porque eles modificam toda a estrutura da sociedade. Tudo. Porque a Declaração Universal de Direitos Humanos não reconhece a nossa preferência sexual como um direito. É uma escolha da pessoa. Mas o gaysismo está falando que é um direito. O problema é que se a nossa sexualidade é um direito, o que fazemos com os solteiros? Porque os solteiros têm nós solteiros. Então fazemos dos solteiros uma classe inferior.
A Declaração Universal de Direitos Humanos não inclui a sexualidade como um direito fundamental do ser humano, porque não é. É um dom de Deus para nós. Então é muito importante. O laicismo, outra questão, essa porta que vai abrir para outras questões. Os argumentos que são usados a favor da agenda laicista são os mesmos que vão usar para outros temas, como o aborto aqui no Brasil e como outros nós também. E o triste é o seguinte: a igreja precisa acordar. Precisamos decidir que o futuro deste país não está mal dos políticos, está mal da Igreja de Cristo. E aproveitar que estão de volta para avisar as pessoas que estão nos vendo, né, e ouvindo também pela internet, que vocês podem mandar para nós as perguntas pelo e-mail do CENIBA. Né? O e-mail é ceniba@ceniba.org.br. Aí vocês podem mandar as perguntas para a gente, eles vão aqui acessar o e-mail e repassam aqui para as pessoas que estão fazendo a conferência. Isso. Você mencionou um tema aqui que eu achei bastante interessante, que é relacionado à igreja. Você falou sobre que a igreja muitas vezes está preocupada com a reprodução e o crescimento, né? E uma das coisas que eu queria perguntar para vocês é sobre como é que a gente pode entender agora a família nesse contexto do movimento gaysista, né? Porque meu papel aqui é provocar, né? Se tivermos só casamentos gays, como irá a sociedade se reproduzir? Bem, se nós vemos os países europeus, Estados Unidos, eles estão fazendo, onde está permitido que casais homossexuais possam adotar, eles que eles façam. Há várias opções. Se são duas mulheres, uma delas pode ir a um hospital e ela é fecundada para ter um filho. Podem adotar, e outra forma é eles o que se chama hoje em dia popularmente mais da aluguel que estão fazendo, o qual há casos que estão pagando quantidades econômicas muito grandes para ter mais de aluguel. Eu acho que quando falamos da família é fundamental o seguinte: a igreja precisa construir famílias fortes. O Brasil é um país onde, infelizmente, sofrimos de muitas famílias estruturais. Inclusive, a própria igreja não está longe dessa realidade de famílias estruturadas. Nós precisamos investir nas famílias. O pai da família precisa ser a cabeça da família. A cabeça da família, entre as funções que ele tem, é ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. E na forma de ensinar, não é só falar, é viver. Eu lembro sempre vários casos que eu ouvi muitas vezes. Meu pai era pastor, mas não tinha tempo para mim. Estava muito ocupado estando membro da igreja. O meu pai era cristão, mas ele estava muito ocupado indo à igreja e indo ao trabalho. Não tinha tempo para mim. Outros falam, meu pai era cristão, mas eu nunca vi ele lendo a palavra de Deus, orando. Ou nunca orou comigo, nunca passou tempo conosco. Precisamos construir famílias saudáveis. A igreja precisa ser um exemplo de vida. Eu acho que quando nós fizermos um exemplo de vida, eliminamos um dos argumentos em contra de nós. Os gaysistas falam, esses cristãos são hipócritas. Isso é um argumento que constantemente estão enviando. Cristão é hipócrita. Ele fala uma coisa e não vive outra. Temos que mostrar que realmente não somos hipócritas. Vivimos aquilo que falamos. Dentro desse tema, eu acho que é interessante você observar uma coisa. Quando falamos de família tradicional, a ideia que nós temos é esse universo de pai, mãe e filhos, né? Mas trata-se aqui, irmãos, de uma visão, digamos, de família já tanto compactada, que é essa visão de família pós-revolução industrial, né? Porque se a gente regredir um pouco na história, se você olhar, por exemplo, na Idade Média, aquilo que se tinha como ideia de família era um núcleo maior do que isso. E qual a importância disso? A criança, né, a prole, que é o alvo de proteção da família,
ela não tinha apenas no pai o arquétipo masculino, né? Porque cada um de nós tem as suas virtudes e tem os seus defeitos, né? Eu, por exemplo, tenho mais defeitos do que virtudes, né? Os irmãos talvez não. Então, o filho encontrará no pai algumas virtudes, mas encontrará no tio, no avô, no outro tio, no outro primo, outras virtudes e defeitos. A mesma coisa a menina, né? Então, a família era um núcleo muito maior, era uma pequena comunidade dentro de uma comunidade maior. Então, essa é a visão. Quando se pensa em família, no sentido mais profundo, pensa-se nessa pequena comunidade. Bom, isso já foi esfacelado em razão dessa realidade urbana que nós vivemos, e está sendo ainda mais esfacelado, né? Porque hoje pensar em congregar pai, mãe e filho já é uma tarefa hercúlea, né? Em muitos lugares, né? Já há uma separação ainda maior. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe, tanto do tema da família, para vocês perceberem a agenda política do movimento gaysista. E chamar a atenção, inclusive, para essa relação que se chama direitos humanos. Então, tome muito cuidado, meu irmão, com o que você está ouvindo como direitos humanos. Direitos humanos hoje é uma capa ideológica, é um manto que esconde uma enorme ideologia anti-Deus. É importante que você saiba disso. E dentro do Brasil tem um Programa Nacional de Direitos Humanos, que está na 3ª versão, tem inclusive alguns intelectuais que chamam ele de Plano Nacional Socialista dos Direitos Humanos. Eu acho bem interessante essa visão, né? Para o nosso Plano Nacional Socialista dos Direitos Humanos, que prevê, num dos seus elementos, são 518 proposições, 521 proposições, desculpa. E uma delas propõe que haja a chamada desconstrução da heteronormatividade. O que você entende por isso? Desconstrução, eles gostam desse termo porque destruição fica feio, né? Então, destruição fica muito evidente o que se quer fazer. Desconstrução é mais bonito, é mais acadêmico, né? Então, eles querem desconstruir a ideia de que o homem nasceu homem e casa com mulher. Isso é uma imposição dos heterossexuais como classe dominante. Então, quando nós falamos em movimento revolucionário, que é a verdadeira substância do gaysismo, dessa militância, nós estamos mostrando para vocês o seguinte, que os mesmos elementos da luta de classe que foi usada dentro, por exemplo, do marxismo, foi transposta agora para uma luta de gêneros. Não sei se os irmãos estão entendendo. Então agora é a minoria homossexual oprimida pela maioria heterossexual que precisa ser desconstruída. Você entende? E junto com essa desconstrução da heteronormatividade está exatamente a família. Então a família, que geralmente o movimento gaysista chama de núcleo de mentiras. A família é um núcleo de hipocrisias e mentiras, ela precisa ser esfacelada, né? Então, um detalhe, como o movimento gaysista destrói a família? No início do movimento, final da década de 60 e começo dos anos 70, até o final dos anos 70, esse movimento destruía a família pensando no comportamento promíscuo e devasso, como acontecia nos Estados Unidos, em vários lugares onde havia as famosas saunas gays, as comunidades gays, e uma enorme devassidão. Então, a vida de devassidão da militância gay era uma resposta, era uma reação contra a família. Mas veio a AIDS, e esse negócio não foi muito producente, né? E então, a AIDS mudou, inclusive, o perfil da liderança da militância gaysista, que passou para a mão das mulheres, das lésbicas, em vez dos homossexuais masculinos. Então, essa ideia da grande promiscuidade para destruir a família mudou. Como que você destrói a família hoje? Você gera uma pseudo-família, entendeu? Você gera uma família homossexual, que não tem em si mesmo a capacidade geracional de uma família. Ora, por que o Estado, isso está na Constituição, por que o Estado protege a família, irmãos? Você já reparou que isso está na Constituição? Não só brasileira, em várias. O Estado tem como foco especial de cuidado e de proteção a família, porque está na família
a semente, a geração daquela nação. A capacidade reprodutiva daquele povo está na família. Então o Estado não tem interesse no seu romance, irmão. O Estado não tem interesse se você vai ser feliz sexualmente ou não. Isso não é objeto de cuidado do Estado. O Estado quer promover a nação, porque o Estado é uma dádiva da nação. O Estado não foi a nação que foi dada para o Estado. O Estado é que é fruto da nação. A nação é que diz que o Estado quer para si. E o Estado protege a família. E a família é um núcleo geracional e aquilo que garante que a nossa cultura, como tal, sobreviverá. Então veja o que está acontecendo na Europa. O bispo José é de lá, conhece a realidade da Espanha, da Inglaterra, de vários países. Veja o que está acontecendo na Europa. A morte cultural do europeu, né? O decréscimo populacional na Europa. Então veja o que nos aguarda com o advento da pseudo-família, as famílias fruto de união de pessoas do mesmo sexo. Tá? Exatamente. Essa reflexão que a gente estava fazendo é que se tivermos a proliferação de casamentos homossexuais, a reprodução, ainda que seja assistida, né, por meios tecnológicos, ela acaba contrariando aquilo que é a natureza humana, né? E aproveitando um pouco dessa conversa, vou falar um pouquinho mais sobre o Estado, papel do governo no próximo bloco, mas agora eu queria voltar um pouquinho sobre a família. E uma das coisas que a gente sempre se pergunta, né, que muitas vezes se fala, é que para os homossexuais, e aí de novo uma provocação, seria um direito deles, e nós falamos um pouco sobre direitos humanos aqui. E eu queria que vocês comentassem um pouco como é que fica o direito da criança ou das crianças que estão envolvidas nesses casais, nesses casamentos, e agora recentemente nós tivemos aí, 2011, se não me engano, a aprovação, inclusive por lei, né, dos casamentos homossexuais. Então, se de um lado se tem a defesa do direito dos homossexuais de se constituir a família, quem defende, como é que fica o direito das crianças, que até recentemente, dos mesmos psicólogos que recentemente contestaram a aprovação da lei aprovada na Câmara, até recentemente os próprios psicólogos diziam que era importante o papel do pai e da mãe, né, ainda que seja de uma maneira ampliada, como você mencionou. Eles não estão preocupados com o direito da criança. Por quê? Porque a criança não paga impostos. A criança não vota. Não, é certo, a criança não tem nenhum valor. Observemos uma questão. Eles já estão a ponto de aprovar leis a favor do aborto. Eles não estão preocupados com a criança. A criança começa a ter um pouco de valor quando ela começa a consumir, quando começa a votar. Então, eles querem. Nós vivemos na sociedade hedonista. Outras palavras. Eu quero o que eu quero, porque eu quero, e ninguém tem direito a falar o que eu quero, porque eu quero. E vivemos uma sociedade pluralista. Então, sua verdade é sua, mas a minha verdade é diferente. Então, eles não estão preocupados com os direitos de criança. Podem criar seu próprio estatuto de direito de criança, mas não estão preocupados. Então, de que estão preocupados? De aquelas pessoas que são homossexuais podem ter um direito. Por que eles querem ter uma criança? Porque querem uma criança. Então, não se preocupam se é melhor ou pior para a criança. Essa não é a preocupação que tem. A preocupação que tem é que, se eles conseguem que este momento apoie a certos políticos, eles sabem que esse movimento tem recursos financeiros, representa votos e representa opinião. E, portanto, vai conseguir apoio para manter-se no poder. E na sociedade que, infelizmente, é muito corrupta, como a brasileira. Não só a brasileira, tem outras sociedades, como está vindo para aqui, como o meu país está muito corrupto agora mesmo. Mas a realidade é que não estão preocupados com a criança. As únicas pessoas que têm preocupação com as crianças sempre foram os cristãos. Nós estamos voltando, em muitos aspectos, ao próprio Império Romano. O Império Romano nasceu na mulher, na criança feminina, e não interessava, elas jogavam na rua para que morresse. E eram os cristãos que pegavam essa criança e cuidavam dentro dessa família extensa que falava o nosso caro Aramis. Portanto, se você me pergunta a mim quais são os direitos dessa criança, não tem. O governo não está preocupado. O governo só está preocupado a certa idade, quando vai à escola, começar a doutrinar essa criança com certos valores, certa ideologia. E eu falo, eu tenho a sensação às vezes que na escola pública
eles nem idealizam mais, eles idiotizam as crianças. Eles, e o Globo, fazem um trabalho maravilhoso. A novela e a escola. Eu vou à escola, eu não era muito inteligente na escola. Eu falo que era bastante. Eu gostava de avançar, não gostava de estudar. Então, eu sempre tinha aquelas 3 matérias que eu não conseguia passar. Então, eu tinha que passar todo o verão estudando, para em setembro fazer um novo exame e conseguir passar para o seguinte curso. Porque era naquela época que você podia repetir o curso, hoje em dia não pode. E eu, ser um bom estudante, eu sei muito mais que pessoas que estão a ponto de entrar na universidade. O próprio governo brasileiro está falando que quando um jovem entra na universidade, ele não sabe. Por quê? Porque o primeiro ano da universidade, ele tem que estudar português, sociologia e antropologia. Por que tem que estudar isso? Porque o governo reconhece que o estudante não tem o conhecimento básico do que tem, é uma questão tão básica como o português. Eles não estão interessados com as crianças. Não estão. Portanto, eles não se importam de dar essas crianças para o próprio casais homossexuais. Bom, lembrando, complementando aqui o que o Bispo José falou aqui, com toda a autoridade, já se fala nos meios acadêmicos em aborto pós-parto. Não sei bem o que as pessoas têm ideia ali, né? Mas o aborto pós-parto seria o seguinte: nasceu, né? Mas a mulher se sente assim, muito deprimida pelo fato de que não irá poder criar a criança. Então ela tem o direito de matá-la, né? Então eu queria lembrar vocês o seguinte, já que o tema aqui o aborto como mais uma ponta do iceberg, né? O abortismo é mais uma ponta do mesmo iceberg em que se encontra o gaysismo. Essa ideia marxista, o neomarxista que se vive por trás disso tudo, né? que alimenta ou retroalimenta tudo isso, pensa em direitos humanos como direitos sociais. Quer dizer, o ser humano tem direitos enquanto um ser social. Mas eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte, é uma coisa muito importante que tem fugido da discussão. A teologia cristã teve uma contribuição importantíssima, crucial nessa história de direitos humanos. Porque ela não pensa direitos humanos enquanto direitos sociais. Ela pensa em direitos humanos enquanto direitos da pessoa humana. Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo? Então, aí é que entra um detalhe de suma importância. O que é uma pessoa? O conceito de pessoa é um dos maiores legados da teologia cristã para a sociedade. Veja, o conceito de pessoa, essa palavra latina persona e o grego hipóstasis, né? Houve muito problema de comparação entre esses termos na época da teologia cristã primitiva, mas enfim, o termo romano, né, latino, persona, tinha um significado assim, muito limitado no campo jurídico, que tentava definir qual era o indivíduo cujo testemunho podia ser aceito no tribunal. Mas o que faz a teologia cristã? A teologia cristã vai trazer o termo de pessoa e vai trabalhá-lo primeiramente na esfera do divino. Então, aparece lá famosos teólogos, primeiramente Tertuliano de Cartago, e vai aplicar o termo a Deus. Então, Deus é uma essência em 3 pessoas, não é verdade? E aí está a sacralidade do termo. E com o passar dos anos, dos séculos, o termo pessoa passa a ser aplicado ao homem. Isso significa dizer o seguinte, irmãos: o homem, o ser humano, é uma pessoa, e por ser pessoa é sagrado em si mesmo, porque é a imagem do seu Criador. Você entende? É nessa perspectiva que nós pensamos direitos humanos. Ora, o feto que está no ventre da mulher e que não é corpo dela, presta atenção aqui, irmão. O feto não é seu corpo, está no seu corpo. Está sendo gerado no seu corpo, mas não é seu corpo. Ele é uma pessoa. Ele tem dignidade própria e sacralidade própria. É por isso que a teologia cristã estimula os cristãos a gritarem contra o aborto. Porque o aborto não olha aquele ser na sua sacralidade pessoal, mas olha aquele ser, justamente como o bispo José falou aqui,
Do ponto de vista prático, ele será uma pessoa após nascer e na continuidade da sua existência social. É assim que ele constrói a sua pessoalidade. Ora, isso não faz parte da nossa cosmovisão. Não sei se os irmãos entenderam bem, mas esse é um ponto importante para vocês considerarem quando vocês pensarem em direitos humanos. Aproveito a pergunta que ele fez, agora mesmo, para dizer para vocês que, se não entenderam, por favor, mandem as perguntas para a gente. Mande também as perguntas por e-mail, ceniba@ceniba.org.br, e logo na sequência, então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa reversão, ou até uma subversão da lógica em que hoje quem é heterossexual tem vergonha muitas vezes de sair na rua, porque a homossexualidade é que predomina na essa relação de amor no contexto atual, porque muitas vezes o que a gente ouve hoje, e aí voltando para o tema do direito, é que, bom, eu tenho o direito de ser feliz, e no direito de eu ser feliz eu tenho direitos vários ali, e a nossa relação muitas vezes, então, quando a outra pessoa não me faz feliz, ou quando alguma coisa não me faz feliz, eu me separo dela, e muitas vezes não só no relacionamento homossexual, mas também no relacionamento heterossexual, em que muitas vezes a família, e a gente voltando agora para o tema da criança, acaba tendo um prejuízo sobre a criança, porque, bom, a minha esposa não me faz feliz, então, a relação de amor, ao invés de eu buscar fazê-la feliz, não, ela tem que me fazer feliz. E do outro lado também a mesma coisa, a esposa muitas vezes, meu marido não me faz feliz, então eu vou abandonar. E aí a ideia do amor, muitas vezes se perde, e na relação, voltando para o tema da família, uma provocação também, e com a relação à criança, quer dizer, a criança que eu tenho, e aí o bispo estava falando, percebe, sobre quando é um relacionamento homossexual, quer dizer, ou o amor que eu deposito da criança, ou ela tem que me fazer feliz, eu tenho uma adoção para que ela me faça feliz. É meu direito também ter uma família, nesse contexto, quer dizer, a criança que eu trago para esse relacionamento é porque eu quero que ela me faça feliz. O amor aí parece que inverteu, a criança tem que dar amor dos pais, não os pais para a criança, uma relação. E aí, nessa reflexão que a gente vê que muita coisa está se revertendo, invertendo, uma reversão de conceitos, alguma coisa que nós tínhamos conversado era sobre como que isso hoje a gente entende na civilização. Acho que a missão falou sobre isso, nessa estrutura ocidental, que uma coisa que você já mencionou, mas que no mundo hoje, o tempo que nós terminamos, quem é heterossexual se envergonha, às vezes tem que sair na rua porque lá o ambiente não lhe é favorável. Como é que vocês avaliam isso? E o próprio tema da homofobia, que você já mencionou alguma coisa, mas é um tema interessante. Então, se você hoje é branco, cristão e heterossexual, cuidado. É a situação que estamos vivendo hoje no Ocidente. Brincadeira, mas é verdade. Há uma inversão realmente flagrosa, de valores hoje no Ocidente, e o Azul trouxe aqui um desses termos, uma dessas expressões que o movimento crisista adora usar
e que já o seu uso tão disseminado pela mídia fez com que as pessoas o adotassem sem pensar naquilo que ele justamente significa. Ora, nós estamos vivendo no meio desse conflito com o gaysismo um problema grave, que é a confusão semântica, a confusão no sentido das palavras. E esse movimento revolucionário adora trabalhar com confusão semântica, sabe por quê? Porque a partir do momento que você não sabe mais o que as palavras realmente significam, você já não sabe mais o que você está discutindo, entendeu? Então tem várias palavras que estão aí espalhadas e repetidamente usadas pela mídia, que você está, em geral, como cristão, sendo acusado delas, sem saber exatamente o que elas significam, ou o que estão querendo dizer contra você usando essas palavras. Por exemplo, você vai se lembrar e vai identificar várias delas aqui: tolerância ou intolerância, discriminação, preconceito. Falamos aqui de direitos humanos. O que será que quer se dizer com isso, né? E aqui o Matsu trouxe aqui a palavra homofobia. Ora, irmãos, essa palavra está sendo usada de uma forma completamente, eu diria, anticientífica e irresponsável, e a mídia tem sido uma das caixas amplificadoras de toda essa confusão. Esse termo surgiu no final dos anos 60 com um psiquiatra americano chamado George Weinsberg. Esse cara escreveu um livro, inclusive foi lançado no começo dos anos 70, e ele cunhou esse termo. Ora, se tem psicólogos aqui, você deve saber que existe uma categoria estudada na psicologia que são as fobias, né? Ora, as fobias são transtornos específicos, obsessivos, que são estudados, ligados a determinados casos. Então existem pessoas que têm esse transtorno focado em alguns elementos particulares. Então esses caras são fóbicos, os caras são transtornados mentais. Quando um indivíduo é acusado de homofobia, ele quer dizer que existe uma categoria na psicologia, existe uma categoria de fobia no sujeito que é fóbico, voltado contra homossexuais. O termo grego phobos significa medo, mas também significa uma reverência, um temor reverente, né? Então o fóbico seria o cara que tem assim tanto medo do homossexual que aquele medo doentio ele se transforma numa aversão que vai virar um ato persecutório. Então essa categoria científica não existe. Ela simplesmente não existe. Nunca encontraram um cara, a não ser um neonazista maluco, que por razões qualquer, ligadas à sua posição política, à sua maluquice qualquer, ele possa ter eventualmente batido em algum homossexual, causado a violência nele. Pode acontecer. Muito bem, mas não existe uma categoria científica de homofóbicos, e mais ainda, esse termo está generalizado, de tal forma que a opinião pública foi dessensibilizada sobre ele. Então alguém pode chegar para você na rua e te chamar de fóbico contra homossexuais. O sujeito está te chamando de transtornado mental, irmão. E está dizendo que você é um sujeito cuja fobia e cujo transtorno vai fazer com que você seja um obsessivo em agredir homossexuais. Você já viu isso acontecer, irmão? Eu gosto desse fato de discordar. Pelo simples fato de que o sujeito é homossexual. Eu tinha um grande amigo, não está mais em Lorena. Esse amigo muito querido, ele sofre de um problema, de um transtorno chamado transtorno bipolar. É um transtorno bipolar que é a síndrome maníaco-depressiva, né? Então, às vezes ele está na euforia. Quando ele está na euforia, no pico de euforia, ele parece um louco. Quando ele está no pico de depressão, ele fica quietinho e tal, não tem nenhum problema. Muito bem, esse cara era muito amigo meu, a gente sabia do problema dele, procurava cuidar dele. Muito bem, no final dos anos 90, quando a militância gay começou a ganhar espaço na mídia, uma vez eu estava na casa dele conversando com ele, estava passando um desses programas na noite, mostrando o começo da parada do orgulho gay no Brasil e tal, e ele estava assim caminhando com surdo, sabe? Esse cara, né? Ele era cristão.
E aí ele viu aquilo, e esses caras, esses bipolares, eles têm mania, né? Eles são maníacos, né? E fica falando daquele negócio muito tempo, qualquer coisa que seja. E naquela ocasião em particular, foi o movimento gay, foi o gaysismo e foi o homossexualismo. Então esse cara ficou com aquela mania, e ficou falando. Durante muito tempo, eu já estava vendo tudo, falei, esse cara daqui a pouco vai soltar, né? E foi o que aconteceu, ele soltou, e ele era um cara meio atlético, gostava de correr e tal na rua. Eu me lembro que ele, num surto, correndo na rua, havia 2 homossexuais lá em Lorena que mexeram com ele. Ele estava correndo sem camisa lá, cara atlético e tal, aí mexeram com ele. Aí assim, houve um problema, lembra-se que esse cara estava num surto, né? Aí ele chegou perto do cara, ele era carioca, né? Ele era carioca, então tinha aquele sotaque, você é meu irmão, qual é, meu irmão? Deus te fez homem, meu irmão, qual é esse negócio aí? Então, e os caras ficaram com medo de sair correndo dele. Né? E ele não chegou agredido. Mas dali a 2 dias ele estava levando os caras para casa dele para evangelizar os caras. Ainda no surto. Né? Então nem esse cara, nem esse maníaco depressivo, no surto, agrediu ele. E estão chamando você de homofóbico, porque você não concorda com a conduta, embora você reconheça a liberdade das pessoas viverem como elas querem. Você é homofóbico. Meu irmão, não aceite isso. Isso é uma loucura. Nós estamos aceitando, estamos num nível de desensibilização do qual a mídia é diretamente responsável, transformando um termo que não tem reconhecimento científico como uma verdade. Isso é tentar transformar em real o mundo imaginário dessas pessoas, que são verdadeiras neuróticas, verdadeiras histéricas em relação àquilo que creem que querem impor às pessoas. Pegando a sua reflexão que você fez, e antes de comentar sobre a felicidade, Aramis me lembrou um caso que aconteceu não faz muito, ano passado. Eu tive uma pessoa que é cristã, que se apresentou como cristão da República Dominicana. Claro, todo mundo pensa, anglicano é a favor da agenda gaysista. Na verdade, a maioria de anglicanos nós somos, mas a meia sempre está apresentando-nos como que somos, mas não somos. E ele começou a fazer perguntas. Então ele falou, o que você opina sobre a violência contra os homossexuais? E eu falei, qualquer pessoa tem direito a ser respeitada e ser protegida contra qualquer violência. Nada justifica a violência contra a pessoa, por qualquer motivo, já seja pelo sotaque, pelo color da pele, pela sua preferência sexual, pelo color do cabelo, por ser homem, por ser mulher. A violência não é justificada, por nenhum caso. Então, ele gostou da minha resposta, então ele voltou a escrever. E ele começou, você vendo que eu sou um cristão muito aberto, muito responsável. Todo papo muito bem. E no momento, eu reconheci que ele era homossexual, que eu sentia que eu era uma pessoa que podia conversar. Mas em um momento, ele me perguntou, o que você acha que a Bíblia fala? E eu falei, a Bíblia fala claramente que a homossexualidade é um pecado. A resposta dele foi, você é homofóbico. Enquanto eu concordava com aquilo que ele me apresentava, eu era bacana, eu era legal, era um amigo. Ao momento que eu falei algo que ele não gostou, eu era homofóbico. Então, isso é usado de uma forma constante. Nós temos comentado aqui muito forte que estamos no momento de uma revolução cultural. Parte dessa revolução cultural é isso que eu chamo de hedonismo, individualismo radical, no qual o alvo desta vida é você ser feliz. O que é ser feliz? Bem, existem muitas explicações, mas o que a pessoa pensa quando fala eu quero ser feliz, essa propaganda que temos visto recentemente no Pão de Açúcar. Que faz você feliz, você viu a musiquinha. A primeira vez que eu vi a música, eu falei, eu adorei a música. Eu falei para minha esposa, a cantar essa mulher com uma voz super doce, um rosto de uma menina perfeita, uma banda com uns rapazes bonitos, as imagens de crianças com mulheres. Nossa, você vê aquele vídeo e fala, eu sou feliz e eu vou ao Pão de Açúcar. Eu vou ao Pão de Açúcar a comprar, e no Pão de Açúcar você compra dos produtos e você sai sem ter mais dinheiro por um mês. Mas você vai porque esse é o lugar de gente feliz. Então, mas esse conceito de felicidade que existe. Então, se o nosso conceito de felicidade é aquele, se eu quero estar sempre, se eu fosse um bipolar, eu quero estar sempre no pico da felicidade,
que é impossível. É impossível ser todo mundo ser super feliz. Que implica? Eu quero fazer tudo o que me faz feliz. Portanto, eu vou à igreja porque a mensagem que o pastor fala é ungido e é abençoado. Mas realmente o que eu estou falando? O que o pastor fala, eu gosto de ouvir. Mas se o pastor fala uma coisa que eu não gosto e vem e fala que eu tenho que mudar alguma coisa, eu vou mudar de igreja. Eu sei que isso acontece só com os americanos, com outras igrejas não acontece comigo. Só sempre acontece comigo, não sei porquê. Mas esse caso chega muito mais grave. Chega na família. Os divórcios, a maioria dos divórcios acontecem no primeiro ano de casamento. E muitas vezes, o que começa uma briga são coisas pequenas. Não é só aconselhar um casal, como nós brasileiros, no teu programa Conte, porque o marido esquecia de baixar a tapinha do shampoo. Aquele foi o início de um debate, uma discussão. Realmente o problema era a falta de comunicação, mas o que causou uma bola de neve que depois de 15 meses estavam dispostos a separar-se. Por quê? Porque não eram felizes. O problema é que para o cristão a felicidade e o amor surge do amor ágape. E na sociedade, a felicidade e o amor que eles estão falando é eros. Eu estou no centro. Não Deus. Eu. E Deus é o meu servente. Por isso, certas igrejas no Brasil prosperam. Porque isso é o evangelho da prosperidade. Por quê? Porque você vai a pedir um troque. Ok, Senhor, eu vou dar modismo, mas em troco você vai me dar um melhor carro, uma melhor casa, um melhor trabalho. Eu não vou trabalhar, eu não vou estudar para ter um melhor estudos, um melhor emprego. Eu vou a dar melhor a você em troca do que você tem melhor. Isso foi uma parte da revolução cultural. O divórcio começou com isso. Eles quando começou o tema do divórcio, como eles apresentaram? Olha essas mulheres que estão sendo batidas, espancadas pelos maridos. Isso foi começou no início, para lutar. O que faz um movimento racista? Olha esses homossexuais que estão sendo espancados pelos preconceituosos, pelos racistas, pelos homofóbicos. Então, realmente estamos meio na revolução cultural. E isso também é o conceito de felicidade, o conceito de amor. E a igreja, o problema está assumindo, está absorvendo princípios não bíblicos. Amor, quando existe um filme feito na Espanha que fala, por que falam de amor quando querem falar de sexo? E é certo, porque isso é o amor eros. Isso forma parte da revolução gaysista. O gaysista, quando fala de amor, eles não estão falando de um amor entregado. Eles estão falando de um amor erotizado. E vivem uma sociedade extremamente erotizada. E a nossa felicidade é muito temporal, porque eu compro agora um carro e em 2 meses eu penso, este carro é feio. Eu compro o último celular e dentro de um ano surge outro e compro outro celular. E parecemos que somos adictos, parecemos viciados. Por quê? Porque eu compro um relógio, sou feliz, mas essa felicidade passa por semanas, então eu preciso outra como se chama, injeção. Então eu compro outro produto para manter essa felicidade. Não, essa felicidade é irreal. A felicidade no cristianismo é aceitar quem é você em Cristo. Em Jesus Cristo nós temos a perfeita felicidade. Ou seja, em riqueza ou em pobreza, em liberdade ou em prisão. Paulo fala sobre isso. Nossa felicidade, nossa satisfação, nossa felicidade está baseada na satisfação de quem somos Jesus Cristo, em quem somos em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o nosso tudo. E é isso que essa grande mensagem que nós temos. O mundo tem um vazio dentro do seu coração que não vai ser preenchido pela sexualidade. Olha, eu amo minha esposa como um maluco. Eu acho ela super linda. Mas eu não sempre vou encontrar uma mulher que seja mais linda. Aunque seja uma foto que eu veja retocada no Photoshop. Porque nas revistas as mulheres que aparecem são todas Photoshop. Mas é certo, porque precisa constantemente fazer. Precisamos dar uma imagem que não é real. Isso foi uma parte dessa revolução cultural.
O gaicismo forma parte de uma revolução cultural muito forte que está mudando nossas percepções, nossa forma de pensar, nossa forma de relacionar-nos. Por isso temos que recuperar o mandato cultural do Reino de Deus e proclamar e expandir-lo. Do contrário, a igreja não vai influenciar a sociedade vai influenciar a igreja. Mais 15 minutos. Nós falamos aqui muito sobre a mídia, a televisão, as propagandas, e uma das coisas que eu queria perguntar agora está relacionado, primeiro, ao papel do Estado, do governo, que nós temos aqui no Brasil e todos os países têm, e que muitas vezes a legislação, a lei, ela também acompanha um pouco de toda essa mudança da revolução cultural. Como é que vocês avaliam o Estado brasileiro, que é um Estado laico, não nada um Estado laico, mas vocês avaliam isso? E como é que a gente pode entender, no caso do Brasil, primeiro eu vou falar sobre o Estado, o governo, depois a gente fala sobre a mídia em geral. Esse é um tema extremamente importante, isso ressaltou aqui, porque Estado laico, laicidade do Estado, é um desses elementos que constam do vocabulário que existe, ou seja, o qual é recorrente dentro de toda essa militância, né? Então, as demandas que são feitas pelo movimento que existe, pelo movimento neofeminista, quando eu digo neofeminista, eu me refiro a uma categoria de feminismo mais moderna, que você pode ver na mídia frequentemente, como por exemplo a Marcha das Vadias, você já deve ter visto, aquele grupo internacional chamado Fêmea, onde as mulheres protestam na frente das igrejas, com os corpos todos escritos, seminuas, e batem igrejas. Isso é um movimento neofeminista que visa não a igualdade de direitos com os homens, mas visa abolir tudo que é masculino da sociedade. Então, por isso a agenda próxima com o movimento gaysista, que é nada mais nada menos que a femininização dos homens, né? Então, o Estado laico, geralmente, ele é visitado e revisitado nesse discurso. Ora, a gente precisa entender o seguinte: o que é Estado? O que é Estado? Bom, o Estado, falando assim de uma forma muito simples, né, sem recorrer a conceitos políticos mais profundos, o Estado é o resultado de uma sociedade, de uma nação politicamente organizada. Então, quando uma sociedade se organiza politicamente, ela gera um Estado. Então, o Estado não é um ser autoexistente. O Estado existe fruto da nação. Então, veja só, nação é um conceito importantíssimo dentro desse mundo político. Porque nação não é povo. Viu, gente? Nação não é povo. Nós hoje aqui somos povo no Brasil. Nação é um conceito atemporal de povo. É o povo de ontem, de hoje e de amanhã. Isso é nação. E com esse conceito vem toda uma carga cultural junto com ele. Então, quando nós falamos em Estado laico, é preciso que você faça algumas separações para você perceber algumas armadilhas que tem nesse discurso que existe. Bom, você tem Estados, por exemplo, Estado teocrático. Vamos pensar no Estado teocrático, por exemplo. República Islâmica do Irã. Ele é um Estado teocrático, tá? Onde você tem um líder religioso que é o filtro final de todas as leis, de todos os costumes e tal. Então é um Estado que pretende reger a nação em nome da religião. Isso é um Estado teocrático. Então você tem Estado ateísta, ou um Estado ateu. Por exemplo, foram os Estados comunistas do passado, onde Deus não existe, e isso é afirmado categoricamente. Tá? Agora, o Estado laico é uma coisa interessante, porque o José, inclusive, vai colocar uma posição paralela interessante também a isso. Mas, deixando aqui para vocês apenas uma ideia, o Estado laico é um presente do cristianismo. Se você pensar bem, o Estado laico foi uma dádiva da Revolução, da Guerra de Independência americana. Que os americanos, naturalmente, uma sociedade formada mais ou menos 70% de cristãos protestantes, mais ou menos uns 30% de católicos, era uma sociedade que agora buscava um novo momento no mundo, uma sociedade, um conceito novo de organização social, onde havia muitas manifestações e muitas denominações cristãs existindo dentro da nação.
Então, era necessário que houvesse um Estado que não advogasse a causa de nenhuma dessas religiões em particular, e nem a causa da não religião. Não sei se você está entendendo. Então, era um Estado que contemplava todas as religiões e inclusive a não religião, porque a não religião está na categoria das religiões. Seja você agnóstico ou seja você ateu. Se você é ateu, você milita em nome da não existência de Deus. Se você é agnóstico, para você tanto faz se Deus existe ou não, né? Você não está nem aí para o fato de se ele existe ou não. Então, o Estado laico é aquele Estado que não é um Estado clerical. Ele não advoga nem pró nem contra. Ele não interfere no curso da igreja. Ele não interfere na igreja e ele nem interfere em pró dessa religião, nem contra aquela religião, nem em pró essa igreja, nem contra aquela. Então, o Estado laico, meu querido, não é Estado ateu. Você está entendendo? Estado laico não é Estado ateu. Ora, eu não sou católico romano, mas eu digo para você de verdade, eu não tenho interesse nenhum que se tire os crucifixos das delegacias ou dos tribunais. Sabe por que eu não tenho esse interesse? Porque para quem não crê, aquilo é um objeto de decoração. Para quem crê, aquilo é um objeto de fé. Só que aquilo lá, bem ou mal, como você pensa, aquilo lá reflete a cultura da nação. Porque você não tem como negar que a nação brasileira nasceu em berço cultural católico. Você tem como negar isso? Então, o Estado, quero lembrar você, o Estado é laico, mas a nação tem religiões, entendeu? E é a nação que diz que Estado ela quer para si. É a nação que diz. Se o Estado não serve, a nação vai transformar esse Estado de tal forma que ele seja aquilo que a nação quer para si. Portanto, esse discurso de Estado laico sendo usado em favor de uma militância secularista e ateísta, isso é uma falácia. Eu queria que os irmãos entendessem isso. O Estado é laico, mas a nação tem religião. Antes de passar, queria aproveitar já colocar uma pergunta, também fazer a pergunta, transferir aqui a pergunta, já que estamos falando sobre o Estado. A pergunta que chegou: a decisão do Supremo Tribunal Federal favorável à união homoafetiva faz parte do movimento gaysista, antes desse papel do Estado? Que teve uma decisão aqui de 2011, que tem aqui o Supremo Tribunal Federal, aprovou, reconheceu, melhor dizendo, a união estável entre duas pessoas do mesmo sexo. Bem, antes de responder a pergunta, ou se desejaria realmente responder a pergunta, seguindo sobre a questão do Estado, eu tenho outra perspectiva sobre o termo Estado laico. Desde que eu explique, eu antes de convertir-me, estive envolvido em partidos políticos. Dos 15 anos aos 22 anos, estive envolvido em vários partidos políticos, nos quais eram marxistas. Eu não sou comunista porque eu leio a Bíblia e vi que para mim era impossível entender ser marxista e acreditar nas Escrituras. Mas no meu tempo eu fui envolvido e não simplesmente pouco. Aqueles de vocês que lembram da guerra do Golfo de 1991, você lembra dessa guerra? Bem, aquela guerra, eu fui um dos 3 líderes que me reuni com o governador da minha região, porque nós convocamos e organizamos todos os estudantes do meu estado para sair na rua em contra essa guerra. Então, eu conheci todo esse movimento marxista, gaysista, porque eu participei do movimento de esquerdas. Quando eu me converti, ao princípio, como toda a maioria de cristãos, você não se preocupa com questões políticas, porque você acha que a questão da política não tem nada a ver com o cristianismo. Porque você não aprende o mandato cultural, a importância do mandato cultural. Algo que eu aprendi é que símbolos e palavras têm muito poder. A igreja tem perdido símbolos. Por exemplo, o fato que eu estou aqui hoje com camisa clerical, espero que não ofenda ninguém, porque não quero ofender. Mas este símbolo, a maioria de vocês pensará que é um símbolo católico romano. O problema é que se isto fosse um exame, você não passaria na prova. Porque esta camisa é presbiteriana. Foi inventada no século XIX por um pastor presbiteriano da Escócia. E a Igreja Católica só começou a usar depois do Concílio Vaticano II, que foi em 1962. De tal forma
que em 40 anos todo mundo pensa que usar uma camisa desse tipo é ser católico romano. Mas não era ser presbiteriano. Você imagina o poder de uso de símbolos e palavras. Por que eu falo isso? Se eu falo e explico o Estado laico como Aramis explicou, eu posso encontrar-me com um debate sobre o que significa ser laico. Como eu sou espanhol e tenho a desgraça de haver nascido ao lado de França, os espanhóis não gostavam muito de francês. Mais ou menos como o brasileiro e o argentino. Não? O argentino, ninguém gosta da Argentina. O espanhol não gosta muito do francês. Nós falamos que os franceses não são eleitos, eles não estarão no céu. Mas é brincadeira. Deus tem franceses entre seu povo. Mas, por que eu falei sobre a França? França é o exemplo claro do Estado laico. Na Constituição Francesa aparecem duas coisas bem significativas. Primeiro, não existe a menção de jeito nenhum de Deus. Na Constituição Francesa, Deus não existe. E o segundo, tem artigos que falam que a Igreja não pode imiscuir-se na vida do Estado. Isso é o Estado laico. Agora, quando eu cheguei aqui no Brasil, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu comprei a Constituição brasileira. Só que eu descobri que a Constituição brasileira é uma coisa enorme. Misericórdia, essa Constituição brasileira, tanta coisa que tem que falar aqui. Tem muito artigo. Mas a primeira coisa que eu me fiquei surpreendido foi que no preâmbulo fala de Deus. Sabiam que no preâmbulo pedem a proteção de Deus? Portanto, eu não considero que o Brasil seja um Estado laico. Eu considero que o Brasil é um Estado não confessional. Em outras palavras, antes desta Constituição, o Brasil era um país que era confessional católico romano. E nesta Constituição, falam, é um Estado não confessional. Reconhecemos o papel de Deus na sociedade, porque pedimos a proteção no preâmbulo, mas nenhuma igreja é mais importante ou ter preeminência sobre as outras igrejas. Quando eu uso o termo um Estado não confessional, eu quebro a argumentação dos beicistas. E até agora estou esperando um advogado que me discuta esta apresentação do documento. O segundo artigo que eu descobri muito interessante é o seguinte: o Estado não pode imiscuir-se na vida da Igreja. Mas a Constituição fica em silêncio sobre o papel da Igreja no Estado. Em outras palavras, a Igreja pode e deve imiscuir-se na vida do Estado, porque a Constituição não proíbe. Isso é muito interessante, porque muitas vezes não percebemos isso. De fato, se nós lemos no Antigo Testamento, a voz profética nas questões morais e éticas não eram partidos políticos, era o povo de Deus, eram os profetas. A Igreja somos profetas, porque Jesus Cristo é a nossa cabeça, e Jesus Cristo é o grande profeta. Nós temos um aspecto profético de falar ao Estado, mas mais importante que o Estado é a nossa comunidade, porque se no cristianismo a pessoa é essencial, também é importante que a pessoa esteja ingerida na comunidade. E a comunidade e a pessoa precisam de um tal relacionamento que nos ajude a escutar e entender a voz de Deus. Nesse sentido, a voz profética da Igreja precisa levantar a voz para a corrupção não é aceitável. O fato que eu pago tanto impostos é imoral. Conforme as Escrituras, pagar 40 ou 50% de impostos não é correto, é imoral. O Estado nos está roubando nosso dinheiro. Então, há mensagem que o cristão precisa. E há muitas mais questões. Quando, por exemplo, essa questão que você fez, quando o Estado brasileiro aprovou, o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte
aprovou isso, ele pode provar. A lei da nação poderá falar que um casal homossexual cristão pode fazer corretamente. Mas a igreja tem uma função social de falar publicamente que isso é contrário à lei de Deus. E que a lei de Deus é atemporal. E a lei dos homens é temporal. Quando nós não fazemos essa função, nós estamos cumprindo parte do nosso mandato cultural, que é ensinar tudo aquilo que Jesus mandou nós obedecer. Esse é o grande problema, que muitas vezes não fazemos o mandato cultural. Portanto, eu acho que a grande importância é que a igreja tem que mobilizar-se, tem que formar discípulos que formem discípulos. Você sabe quando temos um discípulo, a jeito mais fácil de você saber que alguém é um discípulo de Cristo. Alguém pode responder-me? Agora eu pergunto a vocês. A forma mais fácil de saber se eu sou um discípulo é se eu fiz um discípulo. Se eu nunca fiz um discípulo, como eu sei que eu sou um discípulo? Exato. Precisamos fazer discípulos que façam discípulos. E discípulos não é só passar conhecimento. Mira, aqui está o que a Aliança Cristã Missionária acredita e apresentamos. Que é muito importante apresentar para o povo de Deus que se reúne na Aliança Cristã Missionária. Mas também é, olha, vamos caminhar juntos. Observa a minha família. Observa como eu me comporto. Se eu posso falar para qualquer pessoa de vocês, se você faz o que eu faço na minha família, você vai ser um bom pai. Se você tem um relacionamento com Jesus Cristo, como eu tenho, você será um cristão. Se você está comprometido na sociedade, como eu estou, você será um bom cidadão cristão. Os pais, os estudantes, os trabalhadores, os empresários cristãos, precisamos estar envolvidos na sociedade. Porque os problemas da sociedade não se encontram na mão dos políticos. Os políticos vão à sua. E quando vem que tem um problema, que as pessoas começam a ficar nervosas, eles tentam dar um pouco de maquilhagem. Maquilhagem, como seria? Maquilhagem. Estou quando eu tenho um grau, quando eu era adolescente, às vezes eu tinha grau, não? Na puberdade, você tem grau. Eu tentava colocar uma coisa para que não se vesse. Isso é o que faz político. Mas a sociedade precisa da Igreja de Jesus Cristo. Porque muitas das respostas estão no Evangelho de Cristo. Por isso precisamos de discípulos que façam discípulos e transformamos uma pessoa, uma família, uma comunidade, uma cidade, um estado e a União Federal. Hasta que este país se someta a seu único soberano, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Desculpa, mas você tinha perguntado sobre a decisão da nossa Suprema Corte, né? Do STF. Tem alguns estudiosos que têm dito que não conhecem um caso similar nas democracias do mundo hoje em que um direito constitucional tenha sido desconstruído, quero usar o termo aqui do gaysismo, né? Desconstruído em nome de outro. Porque se você reparar na nossa Constituição, ela é extremamente clara acerca do que é uma família para o Estado brasileiro. Se você olhar a nossa Constituição, ela dá detalhes daquilo que o Estado entende como família, que é a união civil entre um homem e uma mulher concorrendo ao casamento, e que o Estado irá proteger esse núcleo, essa união civil entre um homem e uma mulher. Então, essa união definida, existe alguma dúvida disso, gente? Quando o texto diz claramente que o Estado reconhece a união entre um homem e uma mulher como uma união civil e concorrendo para o casamento, quer dizer, existe alguma dúvida? Não existe dúvida nenhuma. Não é necessário uma análise hermenêutica sobre isso. Agora, em nome da igualdade de direitos, se desconstrói um artigo claro da Constituição brasileira. Então, o que é assustador em relação ao que está acontecendo no mundo, porque nós estamos vivendo aqui uma judicialização do processo político no Brasil. E não é só no Brasil. Se você olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, você vê
a ingerência da Suprema Corte americana, lá inclusive tem Supremas Cortes estaduais, né? Todos os estados têm suas Supremas Cortes, então essa decisão ela desce ao nível estadual. Elas tomam decisões que atropelam a própria nação, ou o interesse da nação, cuja maioria não concorda com essas leis. Então você percebe como é que uma minoria consegue, em nome da laicidade do Estado, aparelhar o sistema jurídico para gerar leis que oprimem a nação. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Essa situação terrível. Inclusive, se você é dono de cartório, imagina a situação do dono de cartório no Brasil. O cara é cristão, dono de cartório. O cara é obrigado pelo Conselho Nacional de Justiça a realizar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Ele é obrigado. Ou seja, o Estado, nós estamos vivendo uma situação, gente, dentro dessa revolução cultural, em que cada vez mais o Estado entra a fundo na sua vida. E determina, o José mencionou aqui a lei da palmada, né? Então é o Estado entrando na sua casa e dizendo para você como é que você ensina e como é que você educa o seu filho. E dizendo para você o que é e o que não é casamento. Em contra de um testemunho da civilização e de milênios. Porque o homossexualismo sempre existiu, mas casamento entre pessoas do mesmo sexo, você não vai encontrar como lei, como norma em nenhuma civilização. Você pode procurar, você não vai encontrar. E mais, ainda terminando o que ele falou sobre laicidade do Estado, aquilo que ele mencionou sobre a Constituição francesa, existem algumas interpretações que atribuem a ela uma Constituição secularista. É o nome que alguns atribuem. Uma outra visão de Estado laico, da qual eu também partilho, e que nós vivemos aqui no Brasil, é o Estado plurireligioso, tá? E inclua na religião a não religião. Então o ateísta está junto, né? O ateu está junto, o militante ateu está junto, e o agnóstico está junto nessa história. Ele tem direito, dentro do Estado laico, de exercer o seu ateísmo, e você precisa respeitar. Então isso é Estado laico. Então eu quero deixar aos irmãos essa seguinte advertência: nenhuma civilização foi construída em cima do ateísmo. Nenhuma grande civilização foi construída. Na Roma antiga, ser ateu era passível de crime de morte. Inclusive os cristãos eram acusados de serem ateus, porque adoravam um Deus que ninguém enxergava. Não tinha sacerdócio claro, não havia templos, isso no começo, né? Não havia templos, não havia imagens e não havia um sacerdócio constituído fisicamente. Então, cadê o Deus? Os caras são ateus, então eles eram mortos sob essa acusação, eram réus de ateísmo. Isso era crime capital. Então nenhuma civilização foi construída em cima do ateísmo. Não é agora que vão fazer isso. Vamos começar com você, que estamos chegando agora. As pessoas que estão nos vendo aqui pela videoconferência, ficar de frente aqui para mim. Então, uma pergunta de baú. Muito se ouve de heterossexuais que saíram do armário e passaram a ser homossexuais. Daí dizem que essa pessoa nunca foi heterossexual, mas nasceu homossexual e apenas assumiu sua verdadeira orientação. Na visão do professor Aramis, a pessoa se transforma em homossexual ou o homossexual já nasce homossexual? Olha já a segunda pergunta, você caminha aqui? É para você. Boa noite para todos. O movimento gaysista no Brasil
tem atuado de forma religiosa, mas com um discurso relativista. Defende seus dogmas de forma dogmática, mas para isso quer relativizar todas as outras opções e assim fazer o que eles nos criticam a eles. A segunda pergunta: a igreja brasileira não tem feito do gaysismo sua maior preocupação, esquecendo dos outros temas, tal como o movimento fundamentalista no início dos anos 20, ou como no início dos anos 20 fez com a bebida nos Estados Unidos. Vamos para cada um. Posso ficar com a segunda, né? Não, fica com a primeira. Eu não sei se vocês viram aqui, quando a gente começou a conversar, eu falei que a tentação que a igreja tem é de discutir dentro do movimento que existe o homossexualismo. Né? Isso é uma tentação que a gente não consegue vencer. Né? Então, esse tipo de pergunta é recorrente. Né? Mas como é que surgiu? Então, veja, eu não sei, porque nem a ciência sabe como é que uma pessoa vive a conduta homossexual. Então, estão discutindo. Deixa os meninos discutir. Deixa os cientistas continuar discutindo. Né? Como é que surge? Ele nasceu gay, tem gene gay? Não tem. Então como é que virou? Virou, aprendeu. Tem a Associação Americana de Psicologia está discutindo se existem fatores genéticos e ambientais que concorrem para que uma pessoa desenvolva o comportamento homossexual. Então é uma opção, é uma imposição biológica, tudo isso está sendo discutido. Então quem sou eu para dizer alguma coisa? Eu só quero dizer para vocês o seguinte: essa discussão não me interessa para a igreja. Nós precisamos entender isso, gente. Essa discussão não interessa para a igreja. Nasceu, aprendeu, foi gerado, não interessa. O que interessa para nós é dizer para essas pessoas que ou se nasceram, ou se foram gerados, ou se aprenderam, ou qualquer que seja a razão, dizer para elas que isso é, segundo as Escrituras, pecado. Isso é pecado. Então vença a tentação de ficar discutindo isso sob o aspecto científico, porque não é a nossa missão. O José está lembrando aqui do nosso mandato cultural. O nosso mandato cultural não é discutir ciência, porque a ciência ela não é a última intérprete da realidade. Já se falou muita coisa em nome da ciência que já se desdisse. Né? Até pouco tempo atrás você podia comer gema de ovo, podia comer, agora não pode mais, né? Amanhã talvez possa de novo. Entendeu? Então, veja o que os nazistas disseram em nome da ciência nos anos 30. Veja o que eles afirmaram em nome da ciência. Então, a ciência não tem autoridade última sobre a realidade. Tá? Não pode desprezar o que a cosmovisão cristã ou religiosa de forma geral sobre a realidade. Então, essa questão, nosso irmão lá de Baú, quer dizer assim, não sei. E, na verdade, nem me preocupo em saber. Talvez a ciência um dia o saiba e possa explicar. Então deixa os meninos ficar discutindo isso lá fora, na academia. Lá é o lugar para eles discutirem isso. Tá? Aqui dentro, a nossa função é dizer assim: é pecado, mas Deus tem perdão para você. Você quer conhecer as Escrituras? Você quer saber o que Deus tem para você? Não só o homossexualismo, mas o pecado é a própria condição natural do ser humano que nasceu sem Deus. Ou seja, homossexualismo não é um pecado privilegiado. Aqui está um erro da igreja. Né? Nós parece que tratamos o homossexualismo como um núcleo privilegiado de pecado, e não é. É tão pecado como algumas formas de heterossexualidade, como por exemplo o adultério, como por exemplo a fornicação, como por exemplo o estupro, como por exemplo a molestação sexual, heterossexual. Isso são expressões heterossexuais pecaminosas, não é verdade? Então, a heterossexualidade não é pecado? Não, mas pode ser, dependendo de como você a viva. Então, não sei. A pergunta que o nosso querido fez é: não sei, mas não nos cabe essa avaliação. E repito, não cedam à tentação de identificar, de abordar um movimento que exista sobre essa ótica de discussão sobre o homossexualismo. Tá, ok? Deixa a academia discutir isso, que é trabalho deles fazer. Eu vou tomar um pouco o desafio da primeira pergunta e vou falar o seguinte: eu não sei se nascem ou se acontecem essas coisas, mas é uma questão interessante. Há uma questão que o movimento racista odeia. Isso quando alguém fala: eu era homossexual e eu não sou mais. Não tem cara mais perseguido ou mulher mais perseguida que alguém que era homossexual e já não é.
Existem vários livros que eu recomendo a vocês comprar se estão interessados em aprofundir. Um existe. Eu tenho uma versão em inglês porque foi dada por mim, pelo próprio autor, mas a editora central Gospel tem este livro, se chama Nascido Gay. Nascido Gay, na editora central Gospel. Ele é um doutor de Singapur. Olha, este livro, quando foi publicado em inglês, foi publicado por a editora falou, eu publico seu livro, mas eu não coloco sello editorial, eu não coloco logotipo, porque se eu coloco logotipo, eu não consigo ser percebido como louco. Isso é heterofobia. Então, é um médico super famoso, que é o irmão de um antigo arcebispo americano em Singapur. Então, este livro eu recomendo. Há outro livro que se chama Escape, uma pesquisa super interessante que tem nos Estados Unidos. Escape. E eu acho que foi publicado pela própria editora Central Gospel. São livros que vão ajudar muito a fazer isso. Recentemente eu recebi um e-mail de um movimento que falam que vão começar a celebrar o Dia Internacional dos Skates. Eu achei a ideia super interessante. Só que eles vão ter muitos problemas, porque eles vão ser muito perseguidos. Agora, a resposta de Armando. Armando é um amigo meu, eu conheço ele tem um projeto muito interessante que se chama Projeto Spurgeon. Olha, a primeira pergunta, se eu entendi corretamente, não sei se eu entendi corretamente, mas eu falo muito temos falado muito da revolução cultural. O movimento laicista forma parte dessa revolução cultural. Tem um termo que eu acho muito interessante, e se todo mundo para de mirar a pergunta e começar a olhar para mim, talvez seja um pouco mais, porque senão, olha, tenho vontade de ler a pergunta também. A palavra é tolerante. Todo mundo quer ser tolerante, porque ser intolerante é a pior coisa que existe no mundo. Olha, você sabe, a palavra tolerante é muito interessante, como é utilizada pelo movimento gaicista e pelo movimento da revolução cultural. Porque você é tolerante com todo mundo, exceto com aqueles que discordam contigo. Vou dar um típico exemplo. Eu participei por muitos anos em um fórum na internet de debate político, no qual um dos temas, dos pontos era: nós somos tolerantes com todo mundo, inclusive aqueles que discordam. Quando eu coloquei o testemunho de uma pessoa gay nesse fórum, me disciplinaram. Acabou a tolerância. Acabou a tolerância. Me disciplinaram e em 2 meses apareceu no artigo: está proibido qualquer comentário homofóbico. Eu só copiei a notícia de uma jornalista que trabalhou por muitos anos no movimento gaicista nos Estados Unidos, que agora ela falou que saiu do movimento, que já não era mais gaicista, tinha uma outra revista, e eu publiquei. Não fiz nada mais, não fiz comentários. Só que eles sabiam que eu era bispo americano, e eles sabiam, por outros lugares, minha opinião. Então, imediatamente me acusaram de homofóbico, me disciplinaram, e aquilo virou uma bagunça de nada. Eu fui acusado muito fortemente. Um amigo meu me falou uma vez: eu quero conhecer você, porque eu nunca conheci ninguém que tenha recebido tantas vezes publicamente a seguinte mensagem: você estrangeiro, volte para seu país. Aqui no Brasil, eu tenho um grupo de pessoas, um grupo de fãs, que querem que eu volte para a Espanha. E eu falo para minha esposa: olha, a próxima vez que queremos ir à Espanha para tomar férias, se não temos dinheiro, eu falo para ele mandar uma oferta, que eu estou voltando para a Espanha. Agora, eu depois volto para o Brasil. Porque é interessante, eles falam que são muito tolerantes, exceto com aqueles que discordam. Portanto, há muito relativismo. Ou há muito dogmatismo. Eles falam: eu não sou dogmático, mas sou muito dogmáticos. Eles usam as palavras de uma forma muito interessante. Isso, em parte, responde também à segunda pergunta de Armando. Verdadeiramente, existe um perigo de que só terminemos falando do racismo. Existe esse perigo. O problema é que, se você tem percebido, nós temos colocado o racismo como parte de um movimento revolucionário de mudança cultural além do racismo. Ele forma parte de um ponto, é um ponto de um momento muito generalizado. E o primeiro é: eles não querem que você tenha uma mente crítica.
a filosofia clássica nos ensinaram mais a nossas crianças. Se você falar sobre Platão, ou sobre tantos outros filósofos gregos, ou pensadores cristãos, ou mais atuais, eles não conhecem. Recentemente um professor vinha e falei, eu fiquei chocado, turma do último ano. Eu falei sobre o livro 1984 e ninguém conhecia esse livro. Eu fiquei chocado. Se nós pensarmos, e se nós só sentamos vendo a novela, a coisa fica complicada. Então, a igreja não só tem que falar de crescimento, mas precisamos lutar esta batalha como precisamos lutar outras batalhas. O mandato cultural é ensinar tudo aquilo que Jesus Cristo nos ordenou. Tudo. E tudo também fala de que na família este é um homem e uma mulher. E que a homossexualidade é pecado. Pero que Deus ama os pecadores. Temos que arrepender-nos, mudar a nossa vida e ir. Por certo, uma questão interessante. Em todos os lugares das Escrituras, no Novo Testamento, onde não aparece a palavra homossexualidade, ou aparecem outras palavras que implicam homossexualidade, também aparece uma coisa que só acontece na igreja americana. É um dos mistérios, que é fofoca. Eu não sei por que Deus me fez que eu fosse americano, porque só na igreja americana tem fofoca. Eu não fui a outra igreja que tivesse fofoca. Se a homossexualidade é pecado, a fofoca é pecado. E se você quer destruir uma igreja muito rápido, comece a fofocar. Isso faz um trabalho maravilhoso. É a língua de Satanás. Então, o nosso mandato cultural é transformar a sociedade com a mensagem do reino, com o evangelho da graça. Nós amamos todas as pessoas. Inclusive os espanhóis chatos que vêm aqui a falar sobre coisas que você não quer ouvir. Temos que amar a todas as pessoas. Vai ser muito interessante porque as pessoas quando me criticam, eu mando um versículo do Antigo Testamento que fala: recebem os estrangeiros, porque vocês também foram estrangeiros. Irmãos, o tema gaysista tem que ser entendido dentro de uma revolução cultural que é oposta ao mandato cultural da igreja. Estamos em um conflito de culturas. E se não percebemos esse conceito, não seremos capazes de mudar a sociedade. E certamente agora talvez nos permitam que pregamos o Evangelho, mas pouco a pouco as verdades da igreja serão limitadas. Porque nossa liberdade que foi dada por Cristo já está sendo como indivíduos, como famílias, como igreja e como sociedade. E o único que tem uma mensagem de libertação verdadeira é a igreja. Porque todos somos presos pelo pecado. E só Cristo nos liberta do pecado. Eu vou tomar liberdade só de voltar aqui à questão, a segunda parte da pergunta do nosso querido Armando Marcos. Ele diz assim: a igreja brasileira não tem feito do gaysismo sua maior preocupação, esquecendo do tempo ou dos temas? Olha, eu creio que não. A igreja brasileira tem sido desafiada e provocada por esse movimento revolucionário com a face gaysista. Então, geralmente, o que a igreja tem feito é respondido diante da sua responsabilidade cultural, né, diante da nação brasileira, como essa responsabilidade que ela tem, as provocações e as reivindicações desse movimento que tem implicações civilizacionais tremendas sobre a nação. Então a igreja não pode deixar calada essa questão, ela tem que responder e tem que responder rapidamente a ela. Então nós estamos sendo provocados à resposta. Então eu acredito que a igreja não tem feito do gaysismo a sua maior preocupação, se esquecendo de outros temas. Eu acho que isso é uma forma equivocada de se encarar. E aqui ele cita um termo interessante, como o movimento fundamentalista no início do século XX fez com a bebida nos Estados Unidos. Bom,
veja só, eu acho interessante trazer à luz essa segunda questão, porque fundamentalismo faz parte do vocabulário gaysista de acusação contra a igreja, tá bom? Então, vamos colocar os pingos nos is. O que é movimento fundamentalista? Se você não concorda com alguma coisa baseada nas escrituras, você é fundamentalista. O que significa isso? O que significa ser fundamentalista? Ou seja, a igreja no Ocidente, e particularmente nos Estados Unidos, estava sofrendo no século XIX uma onda liberal terrível. Então, o fundamentalismo, irmãos, nada mais foi do que revisitar os cristãos, a igreja, revisitar os valores essenciais da fé cristã, tais como inerrância das escrituras sagradas, nascimento virginal de Jesus, ou seja, a encarnação do Logos, do Verbo de Deus, morte sacrificial, a realidade da ressurreição, todas essas coisas eram 5 pontos. Esses 5 pontos que não tinha nada de novo. Não tinha nada de novo, isso foi o que a igreja sempre creu. Isso foi revisitado em resposta ao liberalismo e à alta crítica. Isso é ser fundamentalista. Você entendeu o que é ser fundamentalista? Só que hoje, nessa confusão semântica que existe, que interessa muito ao movimento revolucionário, inclusive gaysista, é fazer com que esse termo fundamentalista seja associado pela repetição com que ele é apresentado na mídia, ele é imediatamente associado ao radicalismo islâmico. Quando você ouve a palavra fundamentalista, o que vem à mente? Fundamentalista islâmico. É o homem-bomba. É o crente que vai amarrar a bomba e vai matar alguém, cara. Vai explodir o bar gay. Não é? Ora, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, vejam só que ponto nós chegamos. Essa confusão semântica, que ponto chegou. A National Homeland Security, a agência de segurança interna dos Estados Unidos, já catalogou entre os segmentos que são de particular atenção para a segurança nacional, todos os movimentos anti-abortistas cristãos, claro, né? Anti-gaysistas, como extremistas religiosos. Primeiro começa como fundamentalista, extremista, terrorista. Então são potenciais terroristas. Ou seja, irmão, saiba que você, como fundamentalista, você é um potencial terrorista. É assim que está se vendo, né? Então a questão, por exemplo, da bebida, não vem ao caso aqui, mas a questão da bebida nos Estados Unidos tem outras implicações, tá? Não foi só o moralismo, tinha implicações com a máfia, com o crime organizado, então não é uma questão simples de ser analisada. A lei seca lá causou mais problemas do que vitórias em relação a isso, mas essa comparação ela não faz muito sentido, tá? Então entendam o que é fundamentalismo, para você não se deixar acusar por uma apropriação indébita ou indevida de um termo que eles não sabem o que significa e que está sendo usado contra você para chamar você de terrorista cristão. Nós temos que estar quase acabando, mas uma das coisas que a gente viu bastante hoje aqui foi, até me lembra o título de um livro que era Contra a Cultura Cristã, de John Stott. É um livro já antigo, mas tem muito a ver com aquilo que nós estamos conversando hoje, aqui, da maneira cristã de se ver o mundo e como isso reflete ou contrapõe a sociedade. E uma questão que eu queria fazer agora foi falar muito sobre mídia, sobre como a gente vê a televisão passa muitos valores, e um dos temas que hoje a gente tem percebido aqui com pano de fundo tudo que vocês falaram é como a mídia, e não só a mídia, mas o bispo José mencionou também na coisa de fazer discípulos, né? E a pergunta é, bom, a igreja talvez tenha falhado em fazer discípulos, mas será que a sociedade secular, aí, pensar no movimento gaysista, será que eles têm conseguido fazer discípulos? Porque os livros, tem livros que defendem o gaysismo, tem novelas que defendem o gaysismo, tem professores que estavam comentando que às vezes ele reprova aluno porque tem uma posição contrária. Como é que vocês avaliam isso? Quer dizer, quem está fazendo discípulo de quem? Essa é uma pergunta excelente, porque eu acho que há uma questão que temos que pensar. Se você não ensina totalmente,
os ensinos de Cristo, se você não dá na cosmovisão cristã, a quem vai dar? A quem vai? Se eu não ensino ao meu filho que ele tem que cruzar a rua por onde tem passo de zebra, A faixa de pedestre. a faixa de pedestre, obrigado. Alguém vai ensinar a cruzar para o outro lado da rua, ou ele mesmo ou outra pessoa. Este exemplo nos mostra o seguinte: se nós não ensinamos tudo o que Jesus ensinou a obedecer, alguém vai ensinar outra coisa aos nossos filhos. Se alguém vem aqui à igreja e em 2 anos não discipulamos ele vai vender com ideias e nem sempre são as escrituras. Muitos dos cristãos que defendem os gaysistas ou são liberais, os seus preceitos não são bíblicos, são filosóficos ou são de outros lugares. E os argumentos podem ser excelentes, mas não são bíblicos. Portanto, pode ser que a sociedade seja muito boa fazendo discípulos dessas ideologias, ou pode ser que nós não estamos fazendo o trabalho. A grande questão é que a igreja primitiva era uma minoria. No aposento alto eram 120 pessoas. Não era multidão, eram 120. Mas eram 120 dispostos a morrer por uma causa. Esta semana eu falei para alguém: quantos cristãos ficariam na igreja se realmente houvesse uma perseguição como aquelas que vieram nos primeiros 3 séculos? Não há pergunta. A igreja não precisa ter multidões para transformar uma sociedade. O que precisa é ter verdadeiros discípulos que entendam a mensagem da esperança do reino de Deus, que começa aqui na terra e é cumprido na sua plenitude no céu, quando há Jerusalém e o novo céu. Nós precisamos fazer o discipulado, não preocupar-nos com a sociedade ou no Estado. Nós começamos agora a reconstruir, resistir e reconstruir. Resistimos o avalanche dos movimentos contrários ao cristianismo, que provocam e que atacam e que decidem ver uma reação negativa para mostrar: olha, estes intolerantes cristãos. Temos que resistir para reconstruir a sociedade, porque estamos num momento histórico semelhante a quando o Império Romano caiu, quando os bárbaros entraram. Os cristãos foram se mantiveram a cultura e a sociedade e reconstruíram, resistiram e reconstruíram. E esse é o nosso momento. Temos que resistir, ainda que a lei seja aprovada contra os que nós acreditamos. Resistimos, mostramos o caminho de Deus e reconstruímos uma nova sociedade. Aqui tem uma pergunta, não sei se temos que responder ou não, do pastor Timoteo, que pergunta sobre a cura gay. Olha, para começar, a famosa lei aprovada pela Comissão de Direitos Humanos não fará nada de cura gay. O que fará é que é incompreensível que uma pessoa, se eu sou psicólogo e uma pessoa vem a falar comigo, eu posso ajudar qualquer questão, qualquer problema que tenha, qualquer que tenha. Mas se ele fala que ele é homossexual e não é feliz e quer deixar esse estilo de vida, eu não posso tratar ele. Isso é o que está falando a Comissão de Direitos Humanos. Está falando: você pode ser tratado. Se você não quer ser, você pode ser tratado. Faz 2 semanas eu vi um vídeo de um psicólogo americano da Califórnia. Califórnia proibiu agora os centros de terapia. E ele falou: o que eles estão falando para mim, se quem eu sou hoje, é errado. Porque quando ele era adolescente e ele vivia uma vida homossexual, ele foi ajudado a mudar esse estilo de vida. E agora ele, como psicólogo, está ajudando outros jovens e outras pessoas a mudar seu estilo de vida, para descobrir-se quem são. Porque ser adolescente com muita pressão pode fazer que você tome uma escolha. Porque muitas pessoas que se falam homossexuais, na verdade, são bissexuais. Porque quando você é adolescente e você não tem valores, você experimenta tudo. Você talvez... Eu conheci uma menina que ele tentou paquerar comigo. E eu não aceitei.
E 2 anos depois, ele até estava namorando com uma mulher. Eu não sei se ele teve desilusões na vida, depois ele começou a namorar com uma menina. Eu não sei, porque não conversei com ele. Mas a realidade é a seguinte: existem pessoas que eram homossexuais e hoje em dia não são. Existe um livro que foi publicado recentemente nos Estados Unidos. É uma professora, ela está envolvida no movimento gaysista e ela deixou de ser homossexual porque um pastor amou ela. Não olhou o fato de que ela fosse homossexual, olhou o fato de que era uma pessoa que precisava de Jesus Cristo. Ela foi amada, foi recebida na casa deste pastor e ela aceitou Jesus Cristo e depois, pouco a pouco, deixou. Ela deixou, casou e agora tem 2 filhos adolescentes. Ela foi muito inteligente. Ela esperou muito tempo para publicar este livro. E neste livro, ela fala uma questão interessante. Ela fala o seguinte: a coisa mais difícil não foi ser cristã ou deixar de ser gay ou lesbiana, no caso dela. A coisa mais difícil foi quebrar os vínculos com a comunidade gaysista, porque ela foi atacada e perseguida e criticada e ameaçada. E isso, o movimento gaysista não quer que isso faça. Então, eu não gosto do termo cura gay, porque primeiro eu não gosto de falar de homossexualidade como uma enfermidade. Eu falo que homossexualidade é um pecado. Como o simples fato de você ser solteiro e você namora uma menina e você vai a um motel e tem sexo com ela, é pecado igualmente. O sexo tem um homem e uma mulher uma vez que está casado, não antes. Não inclusive na noite antes de casar. Uma vez que você é casado, você pode ter relacionamento com sua esposa ou com seu marido. Então, pecado é pecado, nós não negociamos. Então, essa é a questão que nós temos que falar. Olha, há pessoas que eram gays e agora não são mais. O motivo por qual são gays, como ele falou, há cientistas que têm. Eu tenho um estudo que eu poderia falar para vocês, defendendo uma posição ou outra posição. Mas a questão é a seguinte: há pessoas que precisam ser amadas e ser aceitas. E se uma pessoa tem tendências homossexuais, mas vive uma vida de solteiro, se tem relações com alguém, ainda que tenha tentação, se ele não peca, Deus ama ele. Da mesma forma, quando eu fui solteiro, eu casei só faz 5 anos. Eu tenho 40 anos, eu tinha 35 anos quando eu casei. Por 35 anos, eu fui fiel a Deus. Então, eu não pequei, eu era solteiro. Eu sei que muitas outras pessoas tiveram relações sexuais para o casamento. Mas nós somos chamados a ser fiéis a Deus. Seja solteiro ou casado. Porque se nós somos, estamos pecando. E isso não é negociável. Mas há pessoas que são gays que podem deixar de ser gays. Só deixar uma contribuição aqui para os irmãos. Essa questão da cura gay evidenciou o estado de manipulação que a mídia vive em relação ao movimento gaysista. Se você quiser entender o que está acontecendo, você não pode se basear pelo que você ouve pela grande mídia, pelo mainstream, como se fala, né? Você não pode, porque basicamente o que você vai ver aí é o resultado da cooptação que o movimento gaysista exerce sobre a mídia. E esse projeto da cura gay, é bom que você entenda, nunca existiu. O que se tentou ali na Comissão de Direitos Humanos foi justamente subtrair aquilo que o Conselho Federal de Psicologia está tentando impor sobre os psicólogos do Brasil, porque é uma organização, é um braço do Estado que está completamente ideologizado e tentando mesclar com a psicologia uma ideologia marxista, trazendo tudo isso que você vê aí, que nós chamamos de revolução cultural. Então, o que estava se tentando tirar dali era a obrigatoriedade de os psicólogos não tirar dali a obrigatoriedade dos caras não tratarem aqueles que, querendo, desejando, por livre e espontânea vontade, buscassem no psicólogo ajuda para o seu sofrimento. No caso, sofrimento por inclinações homossexuais, que pode ter N causas.
Do ponto de vista da psicologia, o indivíduo pode viver aquilo como fruto como uma capa, como uma neurose, como uma reação de outros problemas que estão debaixo daquele comportamento. Ora, como o profissional da psicologia vai ser impedido de ajudar essa pessoa em nome do quê? Eu queria que vocês entendessem, existem psicólogos aqui. Eu tenho falado com a minha esposa, que deve estar me assistindo agora aí online, né? Minha esposa é psicóloga, né? E eu tenho falado com ela, e às vezes sou até um pouco perturbador com ela. Benzinho, se você está me ouvindo, me perdoe. Eu tenho dito para ela, psicólogos cristãos, católicos, evangélicos, precisam se unir para mostrar força contra o Conselho Federal de Psicologia, porque trata-se de uma entidade cooptada pela ideologia que está a dominar esse país há 10 anos. Se vocês não fizerem isso, vocês vão continuar apanhando isoladamente, como vários psicólogos aí no Brasil estão sofrendo. Você pode procurar na internet o caso, por exemplo, da famosa psicóloga Marisa Lobo. É um exemplo clássico, que se identificou numa mídia social como psicóloga cristã e passou a ser perseguida. Ela se identificou, meu irmão, numa mídia social. Ora, o indivíduo está sendo tolhido da sua liberdade como cidadão de dizer o que ele crê. Então ele não pode associar a sua crença àquilo que ele exerce como profissão. Por quê? Em nome do quê? É revoltante ver o que está acontecendo com a psicologia. Eu fui ouvir recentemente uma palestra no Conselho Regional de Psicologia, numa determinada cidade, foi com a minha esposa. Agora você imagina, o indivíduo que apareceu lá, como membro do CRP, como um desses que legislam sobre o que o psicólogo faz ou não faz, e que mostra essa cosmovisão cristã como fundamentalismo ameaçador à subjetividade das pessoas, ele se apresenta no currículo como fundador da Universidade Rosa Cruz. Você já pensou um negócio desse, meu irmão? Ele é Rosa Cruz, coloca no currículo dele como membro fundador na Universidade Livre Rosa Cruz, que é uma organização esotérica, e legisla sobre o pensamento cristão na psicologia. Eu pergunto,